entende? Você só é uma moça bonitinha de chapeuzinho andando na praia? Você só é a mulher sedutora? E aí você vê que não, que ela é um universo, ela é um útero de gerar situações, momentos, caminhos, possibilidades. Sejam bem-vindos ao canal Sandro de Oiá. Amados, eu quero pedir, por gentileza, assistam o vídeo até o final. Eu vou explicar por quê. Eu coloco muitas informações no vídeo e depois nos comentários eu recebo perguntas que estão nos vídeos. Então, assistam até o final. Então hoje nós vamos falar da pombagira da praia. E para falar da pombagira da praia, nós precisamos entrar na história, nos conceitos, na vivência, na época, para que tenha um entendimento de que tudo que eu vou falar aqui vai ficar muito pequeno perto da grandiosidade dessa pombagira. Então, a história, ela ensina, ela complementa, ela agrega valores. E assim, você, que é da pombagira da praia, você vai começar a compreender a sua moça de uma forma muito mais abrangente do que as explicações rotineiras, tá? Bom, para começar a falar da pombagira da praia, a gente tem que pensar no mar, na praia. O que é o mar? Então, para nós, o mar é a casa de Iemanjá. Só que tem um detalhe, que aí você vai ter que começar a montar esse quebra-cabeça. A história conta que Iemanjá era dos rios e ela se expande demais, seios fartos, e ela pede abrigo e passa a morar no mar. Lógico que eu contei esse tã de uma maneira assim rápida. Então, Iemanjá, ela veio das águas doces. Aí chegamos no Brasil. Iemanjá, de negra, linda, maravilhosa, no sincretismo ficou branca de cabelos pretos. Então tudo bem, é um sincretismo. O que acontece? Nós estamos falando de energia. E qual é a tendência de nós humanos quando lidamos com as energias? Principalmente as energias da natureza. A gente tenta humanizar. Né? A gente tenta pôr cabeça, braços, pernas, seios, roupinha azul, decote. É o lado humano da gente, porque a gente consegue visualizar e mentalizar. Mas nunca podemos esquecer que o orixá, no caso a Iemanjá, é uma força da natureza. É a rainha do mar, a dona das cabeças, a mãe de diversos e inúmeros outros orixás, guerreira, tá? Uai, mas o vídeo é da pombagira da praia ou de Iemanjá? É da pombagira da praia, meu bem. Só que é por esse motivo que eu estou mostrando como as pessoas romantizam as coisas. Olha baseado na Iemanjá, olha todos os processos que ela sofreu no sincretismo até virar a Iemanjá que hoje temos, né? Mas cultuamos ela a maneira correta, como a força da natureza. E a pombogira da praia? A pombogira da praia passou pelos mesmos processos. E isso vai ficar bem claro no vídeo. Então, mar. O que é um mar? É um cemitério. É a Calunga Grande.
Então é como se você tivesse, para você pensar, na porta do cemitério quem manda é Exu Caveira. Não tem esse ponto? Tá. Então o cemitério comum, normal, de terra, tem lá o Exu Caveira, João Caveira, Tata Caveira, Rosa Caveira, Maria Mulambo das Almas. Então tem toda essa egrégora de Exus e pombagiras dos cemitérios normais, calungas pequenas. E no mar também. Então entenda o mar não só como o mar em si, mas também como um cemitério. E aí nós temos a praia, que contorna todo o mar, né? Ou penhascos, e tudo que tem contorno ou é um caminho, nós oferecemos a Ogum, né? Bom, não é Iemanjá, não é Ogum, porque agora nós vamos começar a compreender a energia dessa mulher, dessa poderosa pombagira da praia. A pombagira da praia, ela é de uma época, então eu digo sempre nos vídeos, as entidades foram pessoas nascidas, vivas, foram antes de desencarnarem e virarem pombagira, elas tinham uma vida, eram mulheres como as mulheres de hoje, com suas profissões, com seus trabalhos, com as suas etnias, com as suas descendências, tá? E quando a gente começa a pensar na pombagira da praia, nós não podemos engessá-la. Então tudo que eu vou falar da pombagira da praia são situações semelhantes, são características que a pombagira da praia possui, mas não significa que todas as pombagiras da praia sejam iguais. Quando eu estiver falando das características da pombagira da praia, o médium, ele já começa o quê? A cruzar essas características, essas personalidades, essa história com ele mesmo. Então, eu tenho essas características, eu não tenho. Lembrando sempre, quando você tem uma pombagira que está positivada, você vai tirar o melhor dela. Quando você tem uma pombagira que está negativada por algum motivo, você vai tirar o pior dela. Então, na época, nós tínhamos os ciganos, nós tínhamos os piratas, nós tínhamos muitos artistas, nós tínhamos muitos imigrantes e nós tínhamos também muitos afrodescendentes. Então, quando você pega uma mulher que viveu numa época onde se misturou todas essas etnias, você já percebe que ela pode ser estrangeira, que ela pode ser imigrante, que ela pode ser negra, que ela pode ter vindo de uma escravidão, que ela pode ter vindo de várias formas e maneiras. E por algum motivo, essa pombogira da praia se ligou à praia, ou a praia como um meio de vida, ou a praia como a sua moradia, ou a praia por causa da região que ela morava, tá? Então, não dá para enumerar todos os possíveis fatos e acontecimentos que essa senhora foi para a falange da pombogira da praia. Agora, elas vão mudando ainda mais. Olha como a coisa não dá para ser engessada. Se você pega uma pombogira da praia que vem
de um estado como a Bahia, que viveu naquele litoral, então ela viveu muito com as baianas, com os negros, com o acarajé, aquela coisa toda. Se você pega uma de Pernambuco, de Maranhão, ou do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, Rio de Janeiro, essas pombagiras da praia, elas vão trazendo essa essência regional. Bom, esse regional também cabe muito aos seus médiuns. Por quê? Eu morei no Rio 17 anos, eu sou paulista da capital e hoje eu moro em Minas. Aqui em Minas é muito pouco a gente vê alguém trabalhar com a pombagira da praia, regional, tá? Então, quando você chega em São Paulo, você chega no Rio, ou até mesmo no Espírito Santo, são locais que, como eu digo sempre nos vídeos, eu utilizo a minha experiência. Eu já vi várias. Santos, então, que é uma cidade litorânea de São Paulo, tem muitas pombagiras da praia. Por que será? Olha o porto, olha o cais, olha a praia, olha a formação de uma sociedade. Então, você começa a ver que essa pombogira da praia, ela pode mudar muito de acordo da vida, da experiência que essa senhora adquiriu e quando desencarnou, foi para o plano espiritual, por algum motivo ela passou a pertencer à falange da pombogira da praia. Algumas origens da pombagira da praia. Então, algumas foram mulheres de casas noturnas. Então vocês têm que imaginar aquela época que tinham os marinheiros, aquela época que a chegada dos imigrantes, e o povo às vezes vinham de outros países e ficavam muito tempo embarcados em navios, sem mulheres, sem sexo, sem amor. Quando eles pisavam na terra, saía do barco, do navio, eles queriam o quê? Dançar, se divertir, namorar, conhecer mulheres bonitas e aquela coisa toda que acontece até os dias de hoje de uma forma diferente. Quem recepcionava? A pombagira da praia, uma delas, lógico, mas a gente está falando dela. Então, é uma característica, elas podem ter trabalhado em casas noturnas da época. Outros tipos de pombagiras da praia, aquelas que foram esposas de marinheiros, de homens que foram para a guerra. Então elas ficavam esperando esses homens voltarem e ao mesmo tempo elas tinham que cuidar da própria sobrevivência, elas tinham que cuidar dos filhos, elas tinham que ter todo aquele trabalho. Então muitas começaram a pescar, fazer artesanato, até se prostituir. Enfim, elas tinham que manter a sobrevivência, mas elas carregavam a saudade, a espera do meu homem voltar. Então um outro ponto da pombagira da praia é esse. Tá vendo como tem que ir montando um quebra-cabeça e que não é uma coisa engessada e que a gente tem que buscar na história para não ficar fazendo aquela coisa romântica da pombagira com cigarro para cima e dando risada e eu sou... Não, gente, não é assim. Elas são mulheres que são pombagiras. Então pombagira não é paz e amor. Pombagira é pombagira, gente. Não tenta transformar pombagira em orixá, em santo, em fofinha. Elas são fofinhas e boazinhas se elas quiserem, mas elas são onças quando elas têm que ser. Então não romantize pombagira. Elas vêm para trabalhar os desejos. Bom, continuando. Também muitas pombagiras da praia foram aquelas senhoras dos grandes casarões nos litorais, aquelas senhoras poderosas, aquelas senhoras
que trabalhavam com cana, com café, com produtos, importação, exportação, rede rodoviária, ferroviária, mas muitas vezes naquela época não era elas de frente, sempre o marido, né? Mas elas tinham todos aqueles contornos sociais, políticos. A mulher sempre exerceu muita influência nos negócios, no comércio. E Pombagira da Praia não seria diferente, tá? Não seria diferente. Então, olha o conhecimento. E muitas delas tiveram que assumir esse papel porque ficaram viúvas, enfim. Consegue entender como Pombagira da Praia é tão profunda como o mar? É tão profunda, é uma história, é a imensidão. Então, tenta engessar que você vai perder muito dessa mulher, dessa força, dessa energia, dessa egrégora. E outras pombagiras da praia, elas também eram damas de companhia para estrangeiros, para imigrantes, para aqueles senhores que vinham de outros estados e se alojavam no litoral, ou por conta de compra de mercadorias, ou por conta de produtos que vinham de fora. Então elas estavam ali. Elas iam recepcionar, elas davam amor, carinho, afeto, elas queriam dinheiro, elas queriam presentes, elas queriam joias, elas queriam boa vida, elas queriam a oportunidade de pegar pessoas que vinham de fora, que tirassem elas daquela pobreza, daquela vida mais humilde, mais simples. Porque se elas fossem viver exclusivamente do local que elas viviam, elas teriam que virar tecelãs, pescadoras, enfim. Então, muita coisa vai se modificando. Lógico, eu estou colocando aqui a história, a mulher da época, a Pombagira da Praia, e pode ter mil e outras histórias dessa Pombagira, por isso que ela mesma pode contar com a boca dela. Mas dessa forma, você já consegue desenhar Pombagira da Praia. Olha como é uma mulher comerciante, sábia, sedutora, numa época difícil, numa época de guerra, de estrangeiros, de imigrantes, de conquistas, de café, sabe? É essa mulher que a gente está falando. E olha todos os conflitos que existiram nessa época, de disputa regional, de perseguição, de capangas, de coronéis, de força política, ou do Império, ou da Nova República. Essas mulheres, Pombagira da Praia, elas simplesmente, elas surgiram desse rebuliço. Essas mulheres, não romantizando, elas podem ser magras, elas podem ser gordas, elas podem ser loiras, morenas, negras, baianas, paulistas, Rio Grande do Sul, Paraíba, não importa. Então para de pegar e colocar a Pombagira como se fosse a loira de olho azul, decotadinha, bonitinha e impecável. Elas são mulheres, tá? Elas são mulheres, até mesmo porque o padrão de beleza de épocas vai se mudando completamente. Antigamente as mulheres que eram bonitas eram as que tinham ancas, as que tinham peitos, eram as mulheres grandonas. Então, não é esse padrão de magreza que tem hoje. E muitas vezes você pega a Pombagira e tenta transformar ela numa modelo porque agora o bonito é ser magra, então ela é magra. E isso é um grande erro, é um grande engano, porque a gente está lidando com energia, a gente está lidando com uma pombagira, a gente está lidando com o conhecimento dela e não com a aparência física que ela tinha quando era encarnada.
Agora que ela é uma energia, agora que ela é um espírito, ela vai se manifestar da forma que ela quiser. Ela não está mais encarnada, ela não tem mais ossos, carnes, essas coisas todas. Mas para com esse negócio de querer achar que a pombagira tem babyliss, tem cílios, para com isso, tá? Então, esses marinheiros, esses imigrantes, quando chegavam no Brasil, no litoral, né, essas mulheres, elas sabiam exatamente como seduzir, como atracar, como pegar. Então, se você considerar a força do mar, né, você joga uma rede no mar, aí você cata o peixe. Então, o mar ele faz esse movimento, vai para frente, vai para trás, é assim que formam as ondas. Então, você joga a rede. A hora que o mar volta e você puxa a rede, é como se você estivesse puxando os peixes no sentido contrário da corrente do mar. Aí aquele peixe que está na rede já é pesado, fica mais pesado ainda. Então, a pombagira da praia, ela tem esse poder de ir contra a maré. Ela tem esse poder da pesca humana, dessa pesca financeira, dessa pesca, dessa estratégia, dessa artimanha, dessa malícia. Ela se camufla, ela é um camaleão, ela se transforma no que tem que ser para alcançar aquele objetivo, seja emocional, seja amoroso, seja na magia, seja no feitiço, seja como for. E isso é uma grande habilidade, porque a pessoa que sabe contar até 1 nunca chega até 2. E a pombagira da praia, ela tem esse mistério, ela tem esse encantamento, ela tem essas habilidades. E com isso, como eu disse no início do vídeo, os seus médiums de jovem, eles vão aprendendo já com essa mulher. Eles já vão aprendendo as regras e o sentido da vida. Como você tem que fazer, o que é necessário para você chegar no seu objetivo. Então é uma estratégia muito única que pode mudar a cada momento da vida desse médium, porque elas são movimento. Então elas podem vir como uma marola no mar, mas elas também podem se transformar num tsunami. Lembrando que a pombagira da praia, se você também associar esse lado, esse aspecto dela, olha, pombagira já é o desejo, seja ela qual for, né? Mas olha o poder emocional dela estar ligada à praia, às águas e ao elemento água. Então, presta atenção, ela é muito maior do que qualquer descrição que eu tenha já visto ou lido. Então, a minha experiência com a pombagira da praia me mostrou todas essas coisas. E eu sou muito analítico. Eu percebo os detalhes, eu vejo o comportamento e eu pergunto, minha senhora, me conta esse babado, me conta essa história, entende? Você só é uma moça bonitinha de chapeuzinho andando na praia? Você só é a mulher sedutora? E aí você vê que não, que ela é um universo, ela é um útero de gerar situações, momentos, caminhos, possibilidades. E olha só, se você pega uma pombagira da praia com etnia, com descendência de piratas, com descendências de ciganos, você acha que ela só está ligada a Iemanjá? Vamos colocar assim? Não. Então ela pode estar ligada a diversos orixás, ela pode estar ligada a diversas outras falanges. Então por isso que muita gente não tem como falar, pombagira do cruzeiro, pombagira das almas, pombagira das encruzilhadas. Isso é um sobrenome, é um ponto de força. Então pombagira da praia, ela tem seu ponto de força. É só perguntar para ela, qual é seu ponto de força?
porque o nome já diz, pombagira da praia. Mas ela pode ter uma especialidade imensa por cuidar das almas, pelo mar ser calunga. Ela pode ter um poder de caminhos imenso. Por quê? Associando ela a algum que beira o mar. Entende como é que é? Então, sempre pergunte. Mas eu estou colocando no vídeo situações que eu não vejo ninguém falar. E tem também aquelas pombagiras da praia que foram mães, tinham suas famílias e por algum motivo, algum fator, algum acontecimento, fizeram essas mulheres se destacarem por rebeldias, por artimanhas, por transações, que levaram elas à falange depois do desencarne da pombagira da praia. E aí, a se aprofundar demais, é uma história individual, porque todo mundo sabe que não existe uma pombagira da praia apenas, né? Então são semelhanças e malícias e comportamento que eu estou passando aqui. Essas mulheres, elas conseguem trabalhar muito o emocional das pessoas. Então, os seus médios devem ficar muito atentos com essa ebulição, com esse, eu não sei para onde eu vou, o saco nunca enche, eu estou sempre querendo mais, não gosto mais, não, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. Então, tem que cuidar dessa pombagira da praia. Elas trazem uma paz incrível para aqueles ambientes perturbados, para aqueles ambientes atacados, uma proteção incrível na defesa contra obsessores, ataques, doenças, principalmente voltadas a essas coisas mais litorâneas. Porque o litoral, ele chama muito essa coisa de bebida, essa coisa de liberdade. E a pombagira da praia, quando essa pessoa entra na bebida, desequilíbrio, some de casa uma semana e aquela confusão toda, a pombagira da praia ela é muito eficiente para organizar, estabelecer esse tipo de paz quando necessário. Então, volto a falar, olha a pombagira da praia com a chegada dos imigrantes. Essa mulher, ela parou ali e ela viu assim, agora é minha oportunidade. Esses imigrantes, eles precisam ser transportados, esses imigrantes precisam morar em algum lugar, esses imigrantes precisam de trabalho, esses homens precisam de lazer, de festa, de diversão. Essas mulheres imigrantes, elas precisam entender como funciona o Brasil, essas coisas todas. E essa pombagira da praia, ela se beneficiou de todas essas coisas. Ela tinha essa malandragem, ela tinha essa habilidade de fazer e organizar todos esses processos. Elas têm um dom de camaleão, como eu disse lá atrás. Elas podem ser artistas, cantoras, mulheres irreverentes, sabe? Mulheres que levam alegria, entretenimento, diversão, tudo para ganhar dinheiro. Mas as pombagiras da praia costumam ter esse talento nato. E seus médiums não devem ficar atrás. São pessoas possivelmente altamente com veia artística. Então, a pombagira da praia, elas são alegres como ciganas, tá? Mas elas são bravas e ciumentas. Pombagira é ciumenta? São, acredite, pombagira é ciumenta. E são malandras como os piratas, tá? Elas têm essa malandragem. Então, olha, se você pega uma pombagira da praia mais aciganada ou uma pombagira da praia mais
apiratada, olha a diferença entre elas, mas continua sendo pombagira da praia. Então essa habilidade de cura emocional, a habilidade de amarração, gente, elas trabalham na praia, força das águas, das emoções. O mar expande. O mar, você olha para o horizonte e não vê a água acabar, né? A pombagira da praia, ela representa o quê? O calor do dia e a sedução da noite. Como que ela não seria uma poderosa pombagira de amarração? Impossível, impossível. Até mesmo com toda essa malandragem e habilidade que ela carrega, impossível. Elas são excelentes para amarração. São muito sedutoras, são ótimas em previsões, ótimas em previsões. E uma coisinha, lançar maldições. Os médiuns e a pombagira têm uma língua afiada. Se jogar maldição, se jogar praga, sai correndo, vai lá, pede desculpa, faz alguma coisa, porque ela vai pegar. A língua deles são língua afiadíssima. Transformadoras, por quê? Transformadoras, porque você pega uma pessoa que de repente perde tudo na vida, trabalho, amor, e essa pessoa não consegue enxergar que a culpada ou culpado de perder tudo aquilo foi ele mesmo. Ou foi uma situação, ou foi um golpe, ou foi uma traição. E isso abalou essa pessoa emocionalmente, e agora essa pessoa não confia mais em si mesma, não tem amor próprio. É uma pessoa que apagou, é uma vela apagada. A pombagira da praia, ela traz essa transmutação, ela traz essa transformação, que é incrível. Eu já vi pombagira da praia levantar gente que eu olhei e falei assim, não, isso não vai dar conta não. E ela levantou. E, fazendo uma analogia, ou sei lá, no ataque ela afoga o inimigo. Por que será? O que seria dizer que ela afoga o inimigo? Não sei, meu bem. Se ela vai enfiar a cabeça do inimigo no balde ou vai levar direto para o mar. Se essa pombagira da praia vai virar Iemanjá, ou vai puxar para dentro ou vai jogar para fora. Elas afogam o inimigo. Foi a forma que eu encontrei para descrever isso. Porque elas tiram o ar, elas tiram a beleza, elas tiram a iniciativa, elas tiram a coragem. E eu como descrevi isso? Eu falei assim, ela afoga o inimigo, né? Quando ela vai para o ataque. Então, como eu disse, a pombagira da praia, normalmente os médiuns são regionais, são de cidades litorâneas. Pode acontecer de ter uma pessoa no Mato Grosso com a pombagira da praia? Pode, lógico que pode. Mas a maioria das pombagiras da praia que eu conheci são de pessoas que moram em cidades litorâneas, tá? E eu acredito que tenha todas as explicações do mundo, tá? Normalmente quem nasce em cidades ou próximos às cidades litorâneas, essas pessoas necessitam de todas as habilidades para viver naquela região, né? Então você vai pegar, colocar uma pombagira da praia para descer no Mato Grosso, onde tem que caçar jacaré, piranha, onça, mata, boi. Então, na minha cabeça não seria tão eficiente, tá? Porém acontece. Características das médiuns da pombagira da praia: amam intensamente. É só ver o mar, aquela coisa que expande, que você não enxerga o horizonte. Amam intensamente, mas elas possuem uma personalidade. Ou essas médiuns são frias, ou estão frias, ou elas estão quentes.
ou ela é fria com essa pessoa e quente com a outra. Não adianta, é água. É água. Então essas emoções são intensas, mas é 8 ou 80. Esses médiuns precisam de liberdade. Nem eles mesmos sabem como é essa liberdade. Então, uma hora precisa viajar muito, outra hora precisa ir para tal cidade, outra hora precisa ter liberdade para trocar de trabalho porque cansa, precisa de liberdade para ter hora de sair e não ter hora para voltar, precisa de liberdade porque eu quero beber, eu quero cantar, eu quero ser artista, eu quero estar no meio do povo, a quem sempre eu amei, eu tenho que saber o que está acontecendo, quem está chegando, quem está saindo. Então são pessoas curiosas, visto que a pombagira da praia, ela esperava, ela mirava os imigrantes, ela mirava os estrangeiros, ela mirava os marinheiros, os marujos, aquela história. Então, elas precisam da liberdade para construir esse movimento. Acho que ficou claro. Então, há tendências artísticas, ótimas em trabalhos manuais, a alegria contagiante. Bom, falando que tem tendências artísticas, trabalha com o povo e são sedutoras, teria que ser de uma alegria contagiante, né? Mas se tiver que ser brava, enfiar a peixeira, essas pombagiras e esses médiums não pensam duas vezes. Por quê? Se você for reparar, essas mulheres que ficavam sem maridos, porque foi para a guerra, porque era marujo, porque não sei o quê, e tinham que cuidar da sua casa, dos seus filhos, é óbvio que não era uma mulher passiva. Era uma mulher de peixeira, de espingarda, de ir para cima. Porque tudo para dar certo dependia dela. Então, elas conseguem ser noite e dia ao mesmo tempo. A necessidade de viagens, eu já falei, não fogem de conflitos. Já disse também, se for necessário ir para a guerra, essas médiums vão, mas elas são afrontosas. Então, elas realmente não vão perder, as médiums, uma relação por perder, não. Tá mexendo com o meu homem, tá mexendo com a minha mulher, porque tudo isso é baseado nos médiums homens e mulheres, porque a pombagira da praia não vem só em mulher, tá? Mas enfim, quando vai para um confronto, elas são afrontosas. Elas vão cutucar, elas vão instigar, elas vão jogando a onda do mar, molha o pezinho. Quando a pessoa pensa que não, vem um tsunami, engole, devora e elas afogam. Bom, hoje é um pouquinho da pombagira da praia. Eu sei que tem muito mais informações, muito mais coisas. Então você que tem a pombagira da praia, diga para mim o que você achou desse vídeo, coloque aqui nos comentários e conte para nós as suas experiências com a sua senhora pombagira da praia, porque com certeza você sendo médium vai agregar muito mais valores a esse vídeo, você dizendo as coisas que essa senhora maravilhosa já te ensinou. E eu peço a vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha e compartilhar esse vídeo com as pessoas do Axé. Minha gratidão e aguardem os próximos vídeos. Axé.